sobre o caso dos consignados, né? Tivemos aí um desdobramento nas últimas horas em relação a esse caso. Parece que houve uma negociação do prefeito com o banco para estornar os valores que havia sido cobrado indevidamente. Mas na Câmara Municipal ontem, o vereador de oposição, Leios Cordeiro, levantou a possibilidade da Câmara analisar um pedido de afastamento do prefeito. Então nós queremos saber do doutor Everaldo como ele vê essa reação da Câmara Municipal e do ponto de vista jurídico, quais são as medidas que estão sendo adotadas em relação a esse caso dos consignados. Doutor Everaldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo mais uma vez. Boa tarde, Harilton, boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso. Harilton, ocasionalmente, ontem eu vi parte da sessão da Câmara, que estava sendo transmitido pela Rádio Sucesso, e penso que o vereador está coberto de razão, Esse fato em si, de reter consignado como se fosse uma verba própria da Prefeitura, é um fato muito grave. É um fato que configura não apropriação indébita pelas novas decisões dos tribunais, e sim peculato desvio. A Prefeitura não tem disponibilidade sobre esses valores. Esse é valor do servidor que deve ser imediatamente depositado às instituições financeiras. E aí eu cito para você que no mês de abril, na época que o Silvano saiu da Secretaria de Finanças, nós apuramos que era uma prática recorrente isso que estava sendo realizado na Prefeitura, ou seja, reter consignado e não depositar para o banco. Apuramos um processo, entramos com ação criminal contra o Silvano, mandamos para o tribunal cópias para que o prefeito seja processado lá no tribunal, porque o prefeito tem foro privilegiado, e o prefeito assinou um TAC para que isso não se repetisse, que isso não ia ser feito mais. Isso foi em abril. Tivemos maio, junho e julho, e novamente a questão do consignado, agora já com uma dívida de R$400 mil. Então isso se mostra insustentável. Será aberto outro procedimento para a gente averiguar se foi só o prefeito ou se houve participação aí também do novo secretário de Finanças. Isso vai originar novos processos criminais, novas responsabilidades por improbidade administrativa e um crime de uma pena de 2 a 8 anos. Agora, como eu disse, se realiza um ato ilícito, você responde por um processo. E esse ato se reitera, responde pelo processo, que por si só já é muito grave. Um crime de pena de 2 a 8 anos já é muito grave. Agora imagine se isso começar a se reiterar mês a mês. Então demanda da nossa parte, do Poder Judiciário, Ministério Público, que demanda por parte da Câmara providências para que cesse essa irregularidade. E como se cessa essa irregularidade? Se fosse um particular, o juiz decretava prisão, quem persiste na conduta criminosa. Como é o prefeito, a providência mais imediata é o afastamento do cargo. Então, isso não está descartado, isso é um fato real, porque há motivos. O crime é muito grave, é improbidade administrativa e infração político-administrativa. Então, me preocupa muito a situação da Prefeitura, do próprio prefeito, que eu tenho como uma pessoa bem intencionada, deixar esse tipo de prática se repetir, dado que a lei o considera como um crime de extrema gravidade. E que a reiteração dele pode trazer consequências terríveis, tanto no exercício do mandato, como efetivamente quando ele deixar o mandato, porque ele vai responder isso aí pessoalmente, e uma condenação de uma pena de 2 a 8 anos pode, inclusive, não ser convertida em multa, em prestação de serviço, pode até pena de prisão. Então, é um ato extremamente grave que a gente busca uma forma de resolver sem maiores consequências. Agora, por parte da Prefeitura, tem que haver esse entendimento e de parar em todos os aspectos a reiteração dessas práticas. Ontem, durante a sessão da Câmara também, o líder do prefeito, o vereador Henrique, trouxe a informação de que parece que o prefeito tinha feito uma videoconferência com o diretor nacional do Bradesco para a área pública, que haveria o estorno desse dinheiro cobrado indevidamente do servidor público e que a prefeitura ia fazer um pagamento parcelado com o Bradesco a partir de agora. Se isso for, de fato, a informação for essa, o problema estará resolvido ou não, doutor? Não estará resolvido, por quê? Porque, na verdade, a partir do momento da retenção dos consignados, o crime já configurou. Então, o Bradesco agiu erradamente, porque ele agiu unilateralmente, arbitrariamente, fazendo essa retenção indevida. Agora, ele fez por quê? Porque a Prefeitura tinha errado lá atrás, quando deixou de passar os consignados. A dívida
da prefeitura com os consignados só no Bradesco é R$400 mil. Então isso não resolve a situação, o fato já ocorreu, o crime já se consolidou e é questão de apurar agora as responsabilidades criminais e cíveis nesse processo. E eu recebi hoje de manhã, Harilton, vários servidores, né, mensagens dizendo que parte foi retomado, né, o Bradesco devolveu, né, foi creditado nas contas, mas ficou aí 14, 15, 50 reais que não foi creditado. E o funcionário é vítima. Ele não deve pagar um centavo referente a isso. E ele deve fazer mais. Eu aconselho até arrumar um advogado, por meio da associação, sindicato, ingressar contra o banco e contra a prefeitura. Isso é um fato indevido, um fato arbitrário, que ainda que haja o acerto, não exclui propriamente o crime já ocorrido e a infração política administrativa por parte dos gestores. O Ministério Público sempre adotou a questão do TAC, o termo de ajustamento de conduta. Esses TACs, doutor, que não estão sendo cumpridos, serão executados a partir de agora? Estão sendo executados? A gente vai ter que executar, não temos outra saída, né? Nós fizemos o TAC, firmamos aí no mês de abril, o mês de maio pagou certo e a partir daí começou a atrasar novamente. Na reunião que nós tivemos essa semana, Harilton, nós discutimos inclusive a questão do consignado e a questão da reiteração do não cumprimento do TAC de forma rotineira, principalmente relacionado a alguns aposentados. Então isso é grave também, né? O TAC não está sendo cumprido e a partir do momento que você elabora um documento, um termo de ajuste, não para atender à vontade do Ministério Público, mas para atender à lei, e isso não está sendo cumprido, nós não temos outra saída que, além de executar o TAC, buscar outras medidas jurídicas para que efetivamente a questão seja resolvida, né? Nós não temos outra saída como promotor do que exigir o cumprimento da lei, né? No Estado de Direito, o império é da lei. Isso não depende da minha vontade. A gente, embora tente, às vezes, resolver da forma mais amena, considerando as dificuldades do município, chega um momento que não dá mais para postergar, sob pena de até o Ministério Público responder por isso. E, independentemente das ações do Ministério Público, eu costumo dizer que a Câmara de Vereadores é um elefante amarrado com um barbante. A Câmara tem muita força. A partir da prática de uma irregularidade política administrativa, a Câmara deve sim agir e tomar todas as providências. Eu até parabenizo os vereadores que levantaram a questão, estão certíssimos e realmente todos devem seguir a lei, inclusive o prefeito, e garantir a regularidade administrativa, né? E para que fatos como esse não se reiterem. Outros agentes públicos, né, chegou para a gente a informação de que eles também tiveram condenações, pessoas que passaram pela administração do município. Quem são essas pessoas, doutor, e quais são as consequências dessas condenações? Então, Haroldo, só a título de exemplo, às vezes o mandato do prefeito é um mandato temporário, 4 anos, se tiver reeleição, 8 anos, né? Hoje a lei assim determina. Mas isso vai deixando rastro, que vai virando processo e um dia a casa cai, né? Nós citamos aí, temos 2 casos recentes agora, a primeira-dama, Divina Avelar, juntamente com um funcionário que ela contratou e que ficou provado no processo que não trabalhava, ambos foram condenados por improbidade administrativa. Também temos uma condenação do ex-prefeito Ival por nepotismo. Então, tudo que chega na promotoria, que vira um processo, embora demorado, embora não com a agilidade que a gente espera, porque realmente nós damos a mão à palmatória que a justiça é lenta, isso deveria ser mais sério, mas isso um dia vai se processualizando e uma hora a condenação vem. Então, isso que nos preocupa mais, a conduta hoje do Zilomar, né, do prefeito, do gestor e do secretário de Finanças, que isso pode trazer consequências para a vida inteira, né? É prefeito 4 anos e a consequência aí de responder por processo, condenações, e dependendo da pena, não é só multa. Isso pode configurar, pode dar até pena de prisão, de restritivo de liberdade, o que é uma coisa muito grave. Então, são condutas que às vezes a pessoa, quando está no cargo, não se atenta à gravidade e que responde por ela, quando quando deixa o mandato, responde pela vida inteira. Essas condenações especificamente foram contra quem, o doutor, em relação a esses processos da gestão anterior? Contra a dona Divina Avelar, contra o senhor Ronaldo Avelar, que era parente dela e contratou o parente já que não poderia.
E também ele não trabalhava, segundo ficou provado no processo, a sentença do doutor Lissomar, contra o Ival e contra a nora, né, a doutora Meire, em decorrência do nepotismo. Essa já está confirmada pelo Tribunal de Justiça. Então são questões que vão se desenrolando, Harilton. Os processos vão se desenrolando lentamente, mas um dia chega a um ponto final e que traz uma consequência muito grande, pessoal, criminal e de improbidade contra os gestores e as gestoras. E essas condutas ocorrentes hoje, né, são muito mais graves do que essas efetivamente que a Justiça está dando a resposta agora, ainda que tardiamente. Cabe recurso nessas condenações, doutor? Sim, ambas cabem recurso ainda. Uma já foi do tribunal e outra aqui de Jaraguá. Mas ambas cabem recurso ainda para o STJ, enfim, até para o STF. Mas a partir do momento do reconhecimento em primeira instância, algumas imposições previstas na sentença, principalmente aquelas confirmadas pelo tribunal, já traz consequências para o condenado, inclusive a questão de candidatura, a questão de contratar com o poder público, é uma série de questões que já começa a sofrer limitação a partir da condenação em segunda instância. Doutor Everaldo, ontem aconteceu um fato desagradável nos estúdios da Rádio Sucesso. Nós tínhamos uma pauta do jornalismo em andamento e, de repente, apareceu lá o Wagner Camargo, Vagão Camargo, foi candidato a deputado estadual e ele queria falar, infelizmente, era uma questão de espaço, de tempo, não tinha como, a gente tentou agendar com ele para outro dia, ele acabou ficando nervoso, perdeu lá a paciência, né, demonstrando também um certo desequilíbrio, proferiu palavras ofensivas contra o diretor da rádio, Dionei Souza, e depois acabou chamando ele para um duelo. Como é que o senhor vê essa questão aí, que parece que já tem alguma situação aqui no Ministério Público também envolvendo o Vagão Camargo, doutor? Vários fatos como esse, Harilton, que é preocupante da nossa parte. Um fato eventual, uma desavença, uma desinteligência entre cidadãos de bem, uma coisa unitária, é até normal, né? Agora, a partir do momento que se reitera, né, e com uma certa frequência, e inclusive desemboca em condutas mais graves, duelos, ameaças, enfim, outras questões, demanda da nossa parte algum tipo de providência, né? Já alguns processos relacionados a episódios passados, nós tomamos ciência, inclusive por meio da delegacia, do registro desse novo fato. Recebemos também reclamação de alguns agentes políticos que estão sendo difamados, injuriados, caluniados, e também a adoção de providências relacionadas a isso. E juntando tudo isso, globalmente, num processo, quer no juizado, quer na justiça comum, demanda da nossa parte algum tipo de medida para garantir a pacificação social, que é o objetivo do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Por mais que você tenha algum tipo de desavença, algum tipo de um adversário político, ou uma desinteligência, ou uma insatisfação, nada justifica você partir, então, para a ignorância, para a agressão, para o desafio, para a ameaça. Isso, a partir do momento que se torna rotina e de uma forma reiterada, praticada por quem quer que seja, demanda da nossa parte medidas adequadas, e é nesse aspecto que nós vamos trabalhar doravante para que isso cesse imediatamente. Nós não podemos, quem se apresenta de alguma forma desequilibrado, possa trazer prejuízo para a coletividade. Então a gente vai pedir a reunião dentro desse processo e dentro desses processos pedir uma medida cautelar, algum tipo de solução que resolva essa questão de uma vez por todas e que isso não se reitere, não se repita. Doutor Everaldo, muito obrigado por mais uma vez, pela gentileza de falar com os nossos ouvintes de assuntos tão importantes que é de interesse de toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Harilton, eu agradeço, estamos sempre à disposição e fazendo nosso papel, né? A lei, como eu disse, a lei é para todos, né? Para o promotor, para o juiz, para o jornalista, para o prefeito, para os vereadores, e é o nosso norte, né? E a gente não pode negociar nem transversar daquilo que a lei determina. O Ministério Público está cumprindo seu papel e nós esperamos, confiamos e fiamos que a Prefeitura analise efetivamente, os gestores ali hoje, analise isso que está ocorrendo e adotem medidas para cessar esses comportamentos que certamente são muito graves e podem trazer prejuízos tanto para o município como efetivamente para os seus representantes. Uma boa tarde a todos.